E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje estamos percorrendo o capítulo 15, 16 e 17 de 2 Samuel. Estamos vendo um momento muito dramático da história de Davi, quando ele está prestes a entrar em conflito com seu próprio filho, que por rebelião deseja tomar-lhe o trono. O que estamos vendo no capítulo 15 é Absalão na porta de Jerusalém, recepcionando todas as pessoas que estão chegando para tentar falar com Davi. E Absalão então abre o coração para estas pessoas, para ouvi-las, e no final ele sempre arremata com a seguinte frase: o rei não pode fazer nada por você, quem dera houvesse rei em Israel. Ou seja, a frase é para minar o governo do pai, é para desmoralizar o próprio pai. E o interessante é que o versículo 6 do capítulo 15 define o ato de Absalão da seguinte forma: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E agora olha só a continuidade do verso: assim roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Percebe a palavra? Absalão estava roubando o coração do povo. Ladrão de corações é o que Absalão se tornou. Sabe o que isso significa? Um alerta para todos nós. Existem muitos ladrões de corações que querem roubar os corações dos membros de nossa família, dos membros de nossa igreja, querem roubar o nosso próprio coração. Cuidado com os ladrões de corações que se aproximam muitas vezes de nós disfarçados de boa intenção, para tentar nos ludibriar com uma conversa macia, onde somos muito valorizados, mas sempre com o objetivo de roubar o nosso coração. O diabo é especialista em fazer isso. Há muitas pessoas sendo usadas pelo próprio maligno tentando roubar o coração dos teus filhos, do teu cônjuge. Fica esperto, e mais uma vez a palavra de Jesus aqui precisa ser citada: vigiai. Cuidado com os ladrões de coração. Fica aí o alerta para todos nós. Davi, sendo sabedor das atitudes de Absalão e percebendo que Absalão havia solicitado para descer até Hebrom com um suposto positivo pretexto, mas Davi descobre mais tarde que muita gente seguia Absalão e muitos dos que os seguiam, muitos daqueles que seguiam Absalão, na verdade, não estavam nem sabendo por que o seguiam. Mas o fato é que, combinado, Absalão então fez com que muitas pessoas importantes o proclamassem como rei em Hebrom. E Davi percebeu que era hora de poupar o próprio povo de um conflito, para poupar o próprio povo de um conflito, de alguma coisa muito sangrenta. Ele então resolve sair do palácio, deixando Jerusalém, e quando Absalão chega, Davi já não se encontra mais. Ele deixou as suas concubinas para tomarem conta do palácio, segundo o texto bíblico, e no caminho, na rota de fuga, ele encontra um homem chamado Simei, que começa a amaldiçoá-lo. Simei era alguém muito magoado, alguém que pertencia à família, à descendência de Saul, e consequentemente, vendo Davi no trono e o Saul já morto, bem como Jonatas, ele, magoado, começa a amaldiçoar o homem de Deus do texto bíblico conhecido como Davi. E vai amaldiçoando, de forma que um dos líderes de Davi vira para Davi e pergunta: quer que eu decepe a cabeça dele? E Davi: não. Acima de tudo, Deus é quem vai determinar todas as coisas que podem ou não acontecer em nossa vida. A palavra final pertence a Ele. Põe uma coisa na sua cabeça: a palavra final relacionada à vida de Davi não pertencia a Absalão. A palavra final relacionada à vida de Davi não pertencia a Simei. A palavra final acerca da vida de Davi não pertencia nem a Satanás. Assim é conosco, se somos servos do Senhor. Quem determina a palavra final para a nossa vida não são os nossos inimigos, não é o inimigo da nossa alma, que se chama Satanás. Quem determina a palavra final é sempre de Deus. Davi estava tranquilo
porque aquelas maldições lançadas por Simei não se concretizariam tendo em vista o plano de Deus para a vida de Davi. Nossas ações determinam muitas reações e apenas um coração que exala palavras de maldição por conta de uma mágoa, isso não significa que isso se constitui algo maior do que o poder de Deus direcionado à nossa vida. Ei, nenhuma maldição pode ser maior do que o plano de Deus para a tua vida. Coloca isso na sua cabeça e tem de paz no coração. E aí você percebe que Absalão busca conselhos, a partir do capítulo 16, sobre o que fazer. E o primeiro conselheiro que ele questiona é o Aitofel. E o Aitofel dá conselhos acerca da necessidade de Absalão reunir alguns homens e partir atrás de Davi, aproveitando este momento de fragilidade do rei. E aí Davi havia feito um combinado com um outro indivíduo chamado Usai, para que pudesse também aconselhar Absalão. Era o infiltrado de Davi na corte, e ele consegue derrubar o conselho de Aitofel para que Absalão não o persiga naquele momento, porque Davi estava magoado, era como uma fera ferida e qualquer coisa valia. Ele era homem de guerra, muito experiente, e já estava aguardando supostamente o ataque de Absalão, então seria imprudente fazer exatamente o que o inimigo, neste caso Davi, inimigo de Absalão, estaria aguardando que ele fizesse. Não seria uma boa estratégia de batalha. O fato é que, movido ali pela ação de Deus, o próprio Absalão acaba submetendo-se ao conselho de Usai e não de Aitofel. Você percebe que Aitofel dá um conselho para o mal, Ele quer ver o mal do servo de Deus chamado Davi e a prosperidade daquilo que realmente não representa a vontade de Deus, que é a revolta do Absalão. Você já ouviu muitas vezes o conselho na seguinte direção, a frase na seguinte direção: na multidão de conselhos há sabedoria. Mas quem são os conselheiros que compõem esta multidão? Pode ser se uma multidão de gente que não tem o temor de Deus no coração começa a te aconselhar, por acaso há sabedoria nesta multidão? Na multidão de conselhos há sabedoria, mas depende quem compõe esta multidão. Se ligou nisso daí? E neste caso nós estamos vendo Absalão sendo pessimamente aconselhado por um homem, e Usai ali tentando usar de toda estratégia e artimanha para que Davi não fosse prejudicado ainda mais em todo este contexto. E o que estamos vendo é Davi recebendo essas informações, e ele então atravessa o Jordão com a sua equipe, com o seu grupo, e você observa que Deus providencia cuidado para com Davi e os seus que com ele estavam. Que tipo de cuidado? Ao olhar o verso 27 ao 29 do capítulo 17, sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobe, filho de Naás, diz a Bíblia, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E aí vai colocando um monte de gente na lista, que neste momento não é muito importante para a nossa consideração desse texto, e diz assim: tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, olha que coisa linda, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Ou seja, Deus moveu pessoas para cuidarem de Davi, mostrando que ele, o Senhor, estava no controle de todas as coisas. Talvez você esteja sendo perseguido, talvez esteja sendo amaldiçoado por alguém, talvez esteja sendo injustiçado por alguém, talvez alguém esteja querendo roubar o teu posicionamento, o teu lugar, o teu destaque, enfim, alguém querendo puxar o teu tapete, tal qual Absalão em relação a Davi. Mas olha, Deus, por mais no deserto que você se encontre, por mais no clima de perseguição que você esteja inserido, Deus nunca deixará de enviar pessoas para cuidar de você. E se Ele não puder enviar pessoas para cuidarem de você, por estas não se permitirem serem sensibilizadas pela dor do próximo,
Deus enviará os próprios anjos para cuidar de você. Você lembra como Deus cuidou de Elias, por exemplo, naquela caverna, né? No ribeiro de Querite? Deus enviou corvos. Deus move céus, terra, pessoas, seres celestiais, animais, enfim. Deus faz o que tiver que fazer para cuidar da gente. Então não tema a perseguição, não tema maldição, não tema coisa alguma, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Beijão no seu coração, graça e paz. Amanhã tem mais. Obrigado aí por curtir e acompanhar o nosso ano bíblico. Se inscreva no canal PR Dudu Batista e que o anjo do Senhor acampe-se ao nosso redor, livrando-nos de todo mal.